Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 3, no versículo 1 ao 8, mesmo assentados como vocês estão, mas com toda a reverência, ouçam a palavra de Deus que diz o seguinte: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti. E eu peço, Senhor, neste momento, a Tua graça, a Tua sabedoria, a iluminação do Teu Espírito para que possamos entender a Tua palavra que foi lida, Senhor. Ó Deus amado, abre o nosso coração, a nossa mente. Tira, Senhor, dos nossos olhos as vendas, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Ó Deus amado, abençoa-nos na exposição deste texto. Aplica-o, Senhor, ao meu coração e ao coração do Teu povo, coração da Tua igreja, para que sejamos, Senhor, edificados, para que cresçamos, Senhor, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para que, Senhor, recebamos conhecimento, sabedoria, força para caminharmos em direção ao nosso alvo, que é sermos o mais parecido possível com Jesus. Faz isto por nós, Senhor, te peço, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Este texto certamente é muito conhecido de todos, né? Seria praticamente impossível dizer quantas pessoas já pregaram neste texto. Todos nós sabemos que o texto fala sobre uma doutrina maravilhosa, que é o novo nascimento. Meus irmãos, Deus criou tudo muito bom. Tudo que Deus criou era bom e centrado nele. Entretanto, há no homem um desejo obsessivo de desafiar a Deus e de se tornar Deus também, usurpando para ele as prerrogativas que pertencem somente ao Criador. Infelizmente, esse desejo está lá dentro do homem. Dessa idolatria, meus irmãos, procedem todos os males sociais e todos os males que nós conhecemos no mundo. É por causa da idolatria que o homem traz no seu coração, desse desejo de querer ser Deus também. Mas, meus irmãos, uma coisa interessante
é que, ao invés de Deus destruir o homem rebelde, Deus fez uma aliança com esse homem para salvá-lo. Que coisa, né? Deus escolhe um homem, chamado Abraão, e estabelece um povo, que era o povo de Israel, de onde viria o Redentor, que é o Messias, o Deus que se tornou homem e se manifestou a nós. O Verbo, a palavra, que virou gente e revelou a nós o Pai. Que coisa! O homem se rebela contra Deus, o homem é idólatra por natureza, porque se ele não idolatrar nenhum outro Deus, ele idolatra ele mesmo, e Deus vai ao encontro desse homem. E Deus faz com o homem que jamais nós poderíamos imaginar que alguém pudesse fazer, que é entregar o seu próprio filho para, sendo homem como nós, revelar a nós o Pai. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Esse texto que nós lemos fala de um encontro que eu chamaria de inusitado, porque não é um encontro normal. É o encontro entre Nicodemos e Jesus. A primeira coisa que eu queria ver era um pouco sobre Nicodemos. Quem era Nicodemos? O versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um religioso, era um homem religioso, pertencia à seita dos fariseus, que era a ala conservadora, que exercia a disciplina, praticava boas obras e guardava a lei. Era a classe mais elevada da sociedade judaica. Quando o texto diz que ele era um dos principais dos judeus, como nós lemos agora, isso significa dizer que ele fazia parte do Sinédrio, ou seja, a Suprema Corte Judaica. Ele fazia parte dessa corte. Mas Nicodemos não era apenas um homem religioso, ele era também um mestre em Israel. Jesus o chamou de mestre, no versículo 10, nós não lemos esse versículo, porque vamos pregar depois nele, mas no versículo 10, Jesus diz que Nicodemos era mestre em Israel. Em outras palavras, ele era conhecedor das Escrituras, podíamos até dizer que ele era um professor de teologia. Era um homem conhecedor, não era um homem qualquer, meus irmãos, conhecia as Escrituras. Esse é o Nicodemos que nós temos aqui. A segunda coisa é, como foi a visita? Como foi essa visita? E como foi a abordagem? Como Nicodemos abordou a Jesus Cristo? Versículo 2 diz assim: este, no caso Nicodemos, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com eles. Se Deus não estiver com ele. A visita, ela aconteceu à noite. Eu sei que alguém pergunta por quê, mas eu quero dizer a vocês que eu não sei por que aconteceu à noite. Alguém poderia dizer assim, talvez por Nicodemos ser um fariseu, para não ser visto em conversa com Jesus, já que Jesus não era bem quisto pelas autoridades religiosas. Pode ser que tenha sido por isso que ele procurou Jesus à noite, mas eu não sei, meus irmãos, por quê. Mas isso não importa muito.
O que importa é que ele foi procurar Jesus e ele fez isso à noite. Como Nicodemos abordou Jesus? Como ele começou a conversa? A abordagem ela foi respeitosa. Ele começa dizendo Rabi. Ele chama Jesus de mestre, porque Rabi era mestre. O que nós podemos entender, meus irmãos, pelo que ele fala, é que Nicodemos tinha conhecimento dos milagres de Jesus. Mas ele certamente não via Jesus como um profeta, nem como o Messias. Não. A forma como ele aborda Jesus não nos dá essa informação de que ele via Jesus como o Messias ou até como um profeta. O máximo que ele podia admitir era que Jesus fosse um mestre dotado com o poder de Deus. Ele conhecia os milagres, até, quem sabe, tenha visto alguns, e entendia ou admitia que Jesus era um mestre que tinha o poder de Deus, mas nada mais além disso. Nem de longe se tratava de uma confissão de que Jesus fosse o Messias prometido, nem de longe. Ele não reconhecia Jesus como Messias. A terceira coisa que o texto nos mostra é a resposta de Jesus. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A palavra novo aqui é a mesma coisa que de cima. Então nós poderíamos ver o texto sem nenhuma perda do seu sentido, dessa forma: se alguém não nascer de cima, não pode ver o reino de Deus. Meus irmãos, a questão aqui é que o texto diz: a isto respondeu Jesus. Mas Jesus respondeu a que pergunta? Nicodemos não fez nenhuma pergunta. Ele chegou dizendo: sabemos que és mestre em Israel. Nicodemos não fez nenhuma pergunta. Meus irmãos, havia no coração de Nicodemos uma pergunta. E Jesus sabia qual era essa pergunta. Mesmo que ele não tivesse expressado, mas havia no coração de Nicodemos uma pergunta, meus irmãos. E a pergunta certamente era: o que eu posso fazer para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, ou para ter a vida eterna? Essa era a pergunta que estava lá no coração dele, que ele não expressou, mas Jesus sabia. Por isso que João diz: a isto respondeu Jesus, uma pergunta que ele não fez, mas uma pergunta que existia, estava lá dentro. Para um judeu como Nicodemos, meus irmãos, a expressão ver o reino de Deus era a mesma coisa que experimentar a ressurreição, a vida eterna, até porque os fariseus criam na ressurreição, criam na vida eterna. Respondendo à pergunta interior daquele fariseu, Jesus afirma enfaticamente: Nicodemos, você só poderá ver o reino de Deus se você nascer de novo. É isso que Jesus está dizendo a ele. É como se Jesus dissesse: olha, eu sei que no seu coração você quer me perguntar isto, mas você só pode ver o reino de Deus se você nascer novamente. Aí Nicodemos vai e faz uma pergunta a Jesus. A pergunta de Nicodemos está no versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí, na verdade, Nicodemos faz uma pergunta literal a uma afirmação metafórica de Jesus. Isto é a marca da incredulidade.
a gente percebe até que ele expressa essa incredulidade com um certo grau de desdém, né? Porque ele diz, como pode um homem sendo velho nascer de novo, né? Tem um certo ar de desdém aqui. O que Nicodemos diz, meus irmãos, na sua pergunta, é que esse nascer de novo que Jesus está propondo é impossível. É isso que ele está dizendo aqui. Isso não pode acontecer, isso é impossível. E do versículo 5 ao 7, Jesus vai explicar pacientemente a Nicodemos a sua dúvida. A explicação de Jesus. Jesus vai dizer que nascer de novo, ou nascer de cima, é a mesma coisa que nascer da água e do Espírito. É a mesma coisa. Veja o que é que diz o versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meus irmãos, Nicodemos era mestre em Israel. Nicodemos era um professor de teologia. Jesus esperava que Nicodemos entendesse o que ele estava falando. E Jesus faz isso de uma forma, meus irmãos, magistral. Ele vai buscar o argumento exatamente no profeta Ezequiel, Ezequiel fazia parte das escrituras dos judeus. Nicodemos deveria saber isso. Jesus vai fazer referência a Ezequiel, capítulo 36, do verso 25 até o verso 27. Eu vou ler o texto para vocês. Diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Isso estava lá em Ezequiel. Isto aqui é que é nascer de novo. É nascer da água e do Espírito. Nicodemos não sabia. O profeta Ezequiel, meus irmãos, ele fala simbolicamente da ação de Deus de limpar com água pura o homem da poluição do pecado, dando-lhe um novo coração e colocando dentro dele o seu Espírito. Estava lá nos profetas essa verdade. Nascer da água e do Espírito diz respeito à purificação da alma, realizada pelo Espírito Santo através da palavra pregada no momento da conversão. Esse processo de limpeza, de purificação dos nossos pecados, da nossa alma, que o Espírito faz no momento da conversão, é nascer da água e do Espírito. É isto que Jesus está dizendo a Nicodemos. Jesus está dizendo também a Nicodemos que nascer de novo, ou nascer de cima, não é um nascimento da carne, mas é um nascimento do Espírito. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ora, meus irmãos, não é um nascimento normal. A carne, produz seres humanos. A carne produz pessoas que pertencem às famílias da terra, mas que não são filhos de Deus. Pessoas que não são filhos de Deus, elas são criaturas de Deus. É isso que a carne produz. Não tem a ver com o nascimento normal dos homens. O Espírito, por outro lado, produz uma nova natureza, uma nova criação, pessoas espirituais, pessoas que são feitas filhos de Deus. Então é isso que Jesus está dizendo a Nicodemos.
Não é um nascimento normal. Porque a pergunta dele foi essa, de Nicodemo, não foi? O homem vai ter que entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo como se fosse um nascimento da carne. Mas Jesus vai dizer, não, não é o nascimento da carne. É o nascimento do Espírito. E Jesus vai dizer também a Nicodemos que esse novo nascimento, que é o nascimento de cima, porque esse nascimento é operado pelos céus, é operado por Jesus Cristo, esse nascimento não é daqui de baixo, ele vem de cima, por isso que a palavra é novo, é a mesma coisa que a palavra de cima. O homem não tem nenhuma participação nesse nascimento, ele não pode fazer isso. Jesus vai dizer a ele que esse nascimento ele é inexplicável, mas mostra os seus efeitos. Não se pode ver, não se pode explicar como acontece, mas os efeitos dele são visíveis. Versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Jesus faz uma analogia entre o vento e os efeitos que ele causa e o Espírito e os seus efeitos. Jesus quer dizer que nós sentimos o vento, né? Onde quer que estejamos, nós sentimos que o vento está batendo em nós. Mas nós não vemos o vento. Nós sabemos que ele está ali presente. Os seus efeitos são sentidos. Porque nós sentimos no corpo. Mas ninguém vê o vento. Semelhantemente, o novo nascimento, ele não pode ser explicado, porquanto ele é operado por Deus. Mas os seus efeitos são sempre visíveis e perceptíveis. Tem que ser, meus irmãos. Tem que ser. É isto que o texto está nos dizendo. Meus irmãos, algumas considerações finais, aplicando o que aprendemos aqui. O que é o novo nascimento? Segundo a Bíblia, nascer de novo, ou nascer de cima, é um ato de Deus, que regenera de forma poderosa a vida do homem. Nascer de novo, meus irmãos, é um ato de Deus. O homem não tem participação em tudo isto. Ele não sabe como acontece. Ele só sabe que aconteceu. Todo aquele que é nascido de novo sabe que nasceu de novo. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo que habita em nós testifica com o nosso espírito, o espírito que nós temos, que nós somos filhos de Deus. Esse testemunho interno do Espírito, ele é essencial para a vida do crente. Todo crente precisa ter esse testemunho. Todo crente precisa saber se ele de fato nasceu novamente ou não nasceu. O novo nascimento produz, meus irmãos, e eu digo invariavelmente, uma transformação radical de vida, operada pelo Espírito Santo. Aquele Espírito que passa a habitar no coração do homem regenerado. Se isto não acontecer, eu posso afirmar para vocês, não houve novo nascimento. Não houve nascimento de cima. Eu sei que há muitas pessoas que se aproximam da igreja, naquelas igrejas que habitualmente fazem convite, né, para levantar a mão, muitos até levantam a mão. E às vezes vão lá para frente, e o pastor ora por elas. Algumas até chegam a fazer discipulado, respondem as perguntas certinho, de forma correta, se batizam, tornam-se membros da igreja.
Mas isto, meus irmãos, não garante que o novo nascimento aconteceu no coração delas. Se não houve transformação naquele coração, se os valores da vida daquele homem não foram mudados, se o que há nele ainda são os antigos valores do mundo, não houve novo nascimento. Pode ter acontecido qualquer coisa, menos o novo nascimento. E aí vem a segunda pergunta: como definir uma pessoa que nasceu de novo? Como é que eu posso definir? Meus irmãos, eu vou dizer isso de forma muito resumida. Resumidamente, uma pessoa que nasceu de novo é alguém que tem um compromisso pessoal e vital com o Senhor Jesus. Uma pessoa que nasceu de novo, ela tem que ter um compromisso pessoal, ela e Jesus. Não é a família dela e Jesus. Não é a igreja dela e Jesus, é ela e Jesus. Mas esse compromisso não é apenas pessoal, é um compromisso vital. É um compromisso de vida e de morte com o Senhor Jesus. Assim nós podemos definir, eu estou fazendo isso de forma resumida, uma pessoa que nasceu de novo. Mas como o Senhor Jesus disse que o novo nascimento acontece na vida do crente, ele não vê mais os efeitos, ele não explica como aconteceu, mas os efeitos são perceptíveis. Eu queria também falar, para finalizar, pelo menos 3 evidências do novo nascimento. Tem muitas mais, mas eu queria só mostrar 3. A primeira, a prática do amor de uns pelos outros. A prática do amor de uns pelos outros. 1 de João, capítulo 4, versículo 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, meu irmão, se você não ama o seu irmão, se você não ama os seus irmãos, se o amor de Deus não está no seu coração e ele pode ser compartilhado, ele pode ser manifestado na sua vida para os seus irmãos, não houve novo nascimento. Porque essa é uma das evidências claras do novo nascimento na nossa vida, é o amor de Deus no nosso coração, o amor de Deus de um pelos outros. A segunda coisa que eu registrei aqui, o abandono do pecado, ou, em outras palavras, a santificação. 1 de João, capítulo 3, versículo 9. Tudo em João, né? Ou no Evangelho, ou nas cartas. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O que permanece naquele que é nascido de Deus, meus irmãos, é um novo princípio divino de vida. Eu não estou dizendo aqui que o crente não peca mais. Não estou afirmando isto. Até porque seria um grande contrassenso da minha parte, já que a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, além de estar mentindo, ainda faz Deus de mentiroso, porque todo homem peca. Mas o pecado, meus irmãos, ele vai acontecer na vida do crente não como prática, mas como acidente, como alguma coisa que vai acontecer, um problema de percurso, e que ele vai imediatamente se arrepender do seu pecado e voltar, retornar ao Senhor e continuar a sua caminhada. Mas o apóstolo está falando que
não vive na prática do pecado, praticar o pecado o tempo todo e todo o tempo, como se aquilo fosse uma coisa normal. Não. Se isto acontece na sua vida, meu irmão, o novo nascimento não aconteceu ainda em você. Se você não consegue se desvencilhar de alguma prática de pecado, é preciso rever isso aí. E a terceira coisa que eu posso registrar aqui para vocês é que o novo nascimento, uma das evidências dele é a vitória sobre as coisas do mundo. 1 de João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus, novo nascimento, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha, meus irmãos, o mundo está aí, viu? Oferecendo muitas coisas, não são poucas. Todas coisas boas, algumas lícitas, outras não lícitas, agradáveis aos olhos, coisas que nos fascinam, coisas que são, eu diria, às vezes até irresistíveis aos desejos da carne, elas estão aí. Como vencê-las? Como vencer o mundo? Aquele que é nascido de Deus vence o mundo pela sua fé, porque ele conhece o Senhor, porque ele confia no Senhor, porque ele sabe que é muito melhor estar com o Senhor do que estar no mundo. Meus irmãos, que Deus nos ajude, nos abençoe e nos faça refletir sobre essas coisas. Eu não estou aqui querendo nem de longe questionar o novo nascimento na vida de vocês, nem de longe. Para mim, como pastor, todos os que se tornaram membros dessa igreja nasceram novamente, passaram pelo novo nascimento, todos eles. Eu não tenho nenhuma razão na vida, por aquilo que eu conheço de vocês, ou da vida de vocês, para duvidar de que o novo nascimento de fato aconteceu na vida de vocês. Não. E não estou pregando isso por causa disto, mas não custa nada nós refletirmos sobre o assunto, né? Não custa nada, eu acho que é salutar. Eu acho que é bom refletirmos. Pelo menos observarmos essas três evidências que eu coloquei aqui. A prática do amor de uns pelos outros. Vai que de repente eu não estou amando os meus irmãos, eu não consigo amá-los, eu não gosto daquele irmão, não tem jeito. Ou vai que também há em mim alguma prática de pecado, um pecadinho que eu gosto muito dele. Porque tem pecados que a gente gosta dele, né, meus irmãos? A gente não quer se desvencilhar dele, não. Até acaricia aquele pecado com muito cuidado. Que coisa, né? Mas é verdade. Não, esse aqui não, pelo menos isso aqui, essa parte aqui é minha. Por enquanto eu vou deixando como está. E manter essa prática de pecado. Ou se nós ainda estamos fascinados pelas coisas do mundo, se as coisas do mundo ainda são tão irresistíveis para nós, refletamos sobre isso. Esta é a proposta. Amém? Amém. Que Deus, pois, tenha misericórdia de nós.